Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Gestão de Agências de Viagens e Transportes Turísticos. Esse é o nosso segundo tópico. No primeiro, a gente viu o sistema de turismo e o papel da distribuição de viagens dentro desse sistema, e hoje a gente vai analisar a distribuição de viagens ao longo do tempo, né, do Thomas Cook até as Travel Techs. Antes da gente começar sobre o nosso tópico, que sofreu, como vocês devem imaginar, transformações bastante grandes ao longo da história, principalmente nos últimos 20 anos para cá, né, em que, com a emergência dessas novas tecnologias de comunicação, eu tinha todo um processo de intermediação que foi aí para uma fase de desintermediação, ou seja, né, a intermediação começou a acontecer de uma maneira diferente, e hoje em dia é reintermediado de uma outra maneira, né, através da OTAs e de outros mecanismos que a gente viu no encontro passado. Buscando fazer uma analogia, então, com uma outra indústria que é conhecida de todos vocês, que é a música, né? Então, a gente tem um pouco, talvez, a dimensão dessa alteração nas nossas vidas, né? Eu que nasci nos anos 80 aqui, peguei, por exemplo, a fita cassete, o CD, depois vi toda essa evolução, transformação do MP3 Player, do Napster, em que a gente baixava as músicas de madrugada para poder ouvir depois, até hoje em dia com as nuvens, né? O Spotify, o YouTube Premium e outras formas, né? Então, vocês imaginem o quanto alterou o modo como a gente ouve música e o modo como a música, enquanto uma indústria, um certo sentido de negócio, não enquanto arte, acaba funcionando a partir dessas transformações, né? Então, anteriormente, dos próprios meios analógicos, né? Quem é que conseguiria ouvir música? Quem soubesse tocar algum instrumento, né? Ou tivesse dinheiro suficiente para contratar alguém para tocar esse instrumento para ele, né? Isso vai mudar a partir das gravações, né? E a gente vê que tem uma popularização da música, né? Atinge esse mercado massificado, se torna um produto de massa, mas ainda assim de uma maneira muito centralizada, né? Então tinha essas grandes gravadoras que de alguma maneira conseguiam caçar talentos, enfim, identificavam as tendências do que o público gostava e aí lançavam esses projetos, né? Os álbuns e todo esse conceito, né, que existia até então. E hoje em dia, né, isso desapareceu, praticamente se lança uma música por vez, né, ou uma single track, enfim, tem um hit, né, se perdeu um pouco essa ideia de álbum, né, também que existia nessa época. Isso tudo teve esse pico até nos anos 90, 2000 ali, né, quando então começa a surgir os meios digitais de ouvir música, né, com a criação do MP3 Player, primeiro aqui o Napster, que era um aplicativo em que a gente conseguia baixar as músicas que as próprias pessoas faziam o upload, então era uma coisa um pouco pirata nesse sentido, né, porque desviava de toda essa rede de distribuição que existia das grandes gravadoras, né, e o quanto isso implicou uma transformação mesmo para quem é músico, né, como se colocar nesse mercado, como agora não depende mais dos olheiros das gravadoras, mas ao mesmo tempo também tem vários músicos procurando a sorte, né, e se expor através dessas mídias como a internet, as redes sociais, enfim, e outras possibilidades que eu tenho aí. A fonte de receita também mudou bastante, então aqueles músicos que antes ganhavam com as vendas de disco, hoje em dia ganham com shows ou com outro tipo de merchandise, né? E o quanto isso mudou. Eu tenho a possibilidade de financiamento coletivo, por exemplo, de obras, né? Que era uma coisa que antes não existia. Então a gente vê nesse mercado da música a série de transformações que isso aconteceu, né? Até indo não só para os músicos, mas, por exemplo, uma indústria de instrumentos, né? A Gibson, que era aquela grande indústria de guitarras, abriu falência, né? Guitarras legendárias, enfim. Hoje em dia, quem é que toca guitarra, né? Ou esses instrumentos elétricos com o surgimento da música eletrônica, do funk, com as batidas eletrônicas também, como isso alterou. Então, eu acho que esse exemplo aqui, né, revela um pouco essa impressão do modo como uma indústria alterou esse formato de distribuição e como isso está vinculado também aos próprios gostos, né, e à própria estética de música, que as pessoas gostam de ouvir ou não, do que tem mais apelo popular, ou como isso foi se transformando ao longo do tempo, vinculado também a essa possibilidade de distribuição que existia, né? Então, a gente percebe, com o exemplo da música também, que eu tinha essa intermediação bastante forte aqui, né, por esses meios analógicos, a partir das grandes gravadoras, o quanto teve uma desestruturação desse formato, né, a partir dos anos 2000, e hoje em dia a gente começa a ver nessa pontinha aqui desse gráfico, né,
o quanto eu tenho esse processo de reintermediação da música a partir das plataformas, né, em que o Spotify remunera por quantas vezes uma pessoa escuta aí determinada música, um artista, né? Então passa a existir de novo essa intermediação a partir de uma plataforma, né? Não mais esse vínculo direto, enfim, das pessoas baixando MP3 por algum outro aplicativo ou algum outro formato nesse sentido, né? Então passa a existir um controle maior também de uma maneira, né? Ou essa confluência a partir de uma plataforma. Então esse processo de reintermediação. E assim como foi para a música, foi para várias outras atividades, né? Eu posso pensar na imprensa também, quanto ela alterou e como alterou a maneira de remunerar a imprensa, né? Que antes era pelos anúncios num jornal impresso e hoje em dia pelos cliques, e isso tem a ver com a própria produção de conteúdo, quanto muda, né? Quando eu tenho um pagamento vinculado à taxa de cliques ou ao número de visualizações, e o próprio formato do conteúdo, o que eu vou escrever a respeito vai mudar, e isso uma transformação novamente agora com as mídias sociais, com redes sociais que veiculam esses conteúdos também para além do formato digital dos próprios jornais, né, da mídia impressa, de pegar, sei lá, o Zero Hora, o Estadão, enfim, né, como toda essa indústria teve que se retransformar também, né, a partir do surgimento da internet. Então, só esses dois exemplos para dar um pouco esse contexto, né, geral para nós, e a gente vai examinar como foi isso dentro do turismo, certo?